Boa tarde a todos. Vamos mais uma vez, chegando ao momento de nos desligarmos do mundo exterior, unindo os nossos pensamentos, elevando o nosso padrão vibratório, chegando em espírito e coração à nossa casa bendita, Lar de Jesus, cumprimentando as equipes espirituais lá presentes, para que com a nossa ligação mental e espiritual com todas elas, possamos pedir permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje do Evangelho, nessa tarde de sábado. A lição escolhida para hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel nos traz essa lição 49 com o título Exortados a Batalhar. Aqui nós encontramos um trecho de uma carta de Judas, capítulo 1, versículo 3, onde ele diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos essa carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós vamos lembrando que esse Judas também era irmão de Tiago, também foi apóstolo em todo o trabalho na Casa do Caminho, em todo o começo do cristianismo, e essa carta é escrita 40 anos depois da crucificação de Jesus, para a gente ver que esses apóstolos que ficaram, esses missionários que ficaram, trabalharam intensamente e também tinham que vencer batalhas e as suas preocupações. Então ele traz nessa carta, ele traz aquele aviso para que nós mantenhamos o fortalecimento da fé, o pensamento sempre ligados nos ensinamentos de Jesus, como ele deixou, porque muitos durante toda essa trajetória, os doutores da lei e muitos outros que ele cita na carta, tentaram deturpar os ensinamentos de Jesus. Então, essa chamada para nos convocar à batalha, convocando a batalhar, é para que nós entendamos o Evangelho redivivo de Jesus, através da doutrina espírita, a explicação de tudo que Kardec fez na codificação, para que não se deixe esses ensinamentos seguir um caminho errado. Então, Emmanuel, sobre isso, nos traz da seguinte forma: o cristianismo é campo imenso da vida espiritual, ao que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes de água viva, os famintos, celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento, nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração de esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou, no círculo das inteligências encarnadas, o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante, o ensinamento eficaz, mas penetrarão na linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, por meio de ásperos testemunhos,
porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Nessa carta de Judas, ele fala das batalhas, do combate, como Paulo também falou em uma das cartas, onde ele fala do bom combate, aquele combate onde nós vencemos a nós mesmos, e para vencermos o mundo exterior e todas as batalhas que nós vamos encontrar, mesmo seguindo os caminhos do cristianismo, nós temos que vencer primeiro as nossas batalhas. Mas Paulo também adverte que nós somos sempre animados, nós somos exortados pela espiritualidade superior, trabalharmos pela obra do Cristo, auxiliando os nossos semelhantes, para sermos simples e verdadeiros perante Deus e seguirmos a nossa caminhada evolutiva. E a preocupação de Judas é que nós sigamos levando para nós, para o nosso espírito, os ensinamentos de Jesus da forma que Jesus deixou. Nessa lição, Emmanuel começa falando do cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo é a doutrina do Cristo, é a doutrina que Jesus deixa desde o nascimento, do momento da manjedoura até a crucificação. Deixou através de seus atos, seus feitos, seu exemplo. Disse sempre, deixou bem claro que foi enviado pelo Pai para nos exortar, para nos animar, nos convocar para seguir para essa renovação de nós mesmos e de todas as criaturas. Emmanuel também fala que em Jesus, fala do alívio, que encontra em Jesus o alívio de todas as dores. Então ele fala o exemplo do sedento, que encontra no cristianismo a água viva que eles necessitam. O faminto encontra no cristianismo aquele celeiro do pão eterno. Os cegos de entendimento acabam encontrando a visão do caminho reto. Os leprosos da alma, que são aqueles que trazem ainda as chagas do próprio espírito, encontram nele, no cristianismo, na doutrina do Cristo, o caminho e a cura. Mas Emmanuel também nos lembra que ninguém se engane na oficina generosa da fé. Ou seja, não é um caminho fácil. Lembra que no serviço cristão, cada aprendiz que é convocado não foi chamado para repousar. Ele foi convocado à batalha árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Nesse esforço individual é que entra a nossa renovação interior, o bom combate que Paulo fala, a preocupação de Judas na carta para que sigamos o caminho da fé da mesma maneira dos primeiros cristãos, a fé que foi dada aos santos, e eram chamados santos os homens bons, que seguiam os ensinamentos de Jesus na sua forma genuína. Mas o Pai também nos esclarece Emmanuel, que nos dá sempre exemplos desses homens bons, espíritos enviados, os recursos que Emmanuel fala, espíritos enviados para habitarem entre nós, para que nos sirvam de exemplo de fé, de amor, de dedicação aos ensinamentos de Jesus, nos lembrando de tudo isso através de suas missões. E para nós, o maior desses exemplos, nós temos o nosso companheiro querido, amado, saudoso, que não sai da nossa memória espiritual, porque da memória física não vai sair nunca, mas vai ficar na nossa memória espiritual, o nosso querido Chico Xavier, que viveu entre nós, recursos que Deus manda, viveu entre nós durante quase 100 anos, numa doutrina nova, numa doutrina espírita, que tem menos de 200 anos. Então, metade do tempo dessa doutrina ele esteve entre nós, assim como ficaram outros que continuam trabalhando arduamente.
Assim sendo, lembrando da carta do apóstolo Judas e de todo o trabalho de Emmanuel como maior evangelizador espiritual que conhecemos, junto a Chico Xavier, nós vamos lembrar agora uma página do Chico Xavier, mas não é uma página psicografada, é dele mesmo falando. Nós vamos terminar a nossa reflexão de hoje lendo essa mensagem tirada do livro 100 anos de Chico Xavier. E Chico fala: se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras, de todos os idiomas, aquelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é esquecimento de si mesmo, porque amor nada é pedido para si, porque o amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, é então trabalhar para uma humanidade feliz, por um mundo melhor, para a extinção das guerras e pela iniciativa do progresso em bases morais convenientes para que todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, o Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo mais nobres de outras religiões, para que com respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. E assim, depois de toda essa reflexão sobre o nosso tema de hoje, agradecidos a esses irmãos do bem e da luz que sempre nos acompanham, a qualquer pensamento que estejamos unidos em nome de Jesus, depois de bênçãos que com certeza recebemos durante esses breves momentos de ligação com Deus, com Jesus e com todo o lar de Jesus, vamos continuar espiritualmente dentro daquela casa, no salão do Evangelho, nos preparando para as vibrações da tarde. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, toda a luz necessária. Vamos vibrar por todos os povos, de todos os países, a luz abrangente de Jesus, envolvendo a todos os espíritos encarnados e desencarnados. Vamos vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando. Vamos vibrar pelos espíritos que estão encarnando com tarefas definidas. Vamos vibrar pelas equipes espirituais que intensamente trabalham nesse momento, auxiliando nessa hora de transição. Vamos vibrar o auxílio das equipes médicas espirituais, agindo em favor de todos os profissionais da saúde. E vamos vibrar muita luz, esperança e confiança em Deus, nosso Pai, Criador da vida, para dias melhores, graças a Deus.